Fazer o quê, né? Tem que falar, né? Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa das novidades de opinião do mundo, do universo do entretenimento geek. E hoje nós vamos falar sobre o 6º episódio de She-Hulk, a Mulher Hulk, que mais uma vez não acontece praticamente nada. A série de comédia que não tem humor e a série de advogado que não tem leis, que não tem a menor coerência com advogado. Vamos falar o que aconteceu nesse episódio de casamento. NoPing, o programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, reduzindo a latência, o MS dos seus MMOs e agora também aumentando o seu FPS, além de deixar você jogar jogos com IP-Block do mundo inteiro. Teste 7 dias gratuitamente e pague 30% mais barato. Link na descrição desse vídeo e use o cupom LORDMOS. Galera, para começar, só um pequeno detalhe que eu achei interessante, mas eu acho que a grande maioria deve ter percebido, e até já falei sobre ele rapidamente, mas que nesse episódio me chamou mais atenção ainda, até porque o próprio episódio lembra a gente disso, que é o seguinte, de que essa série, ela tem uma ideia, uma sequência, tipo uma sitcom norte-americana, como Friends, como How I Met Your Mother, que os episódios não têm ligação, que você pode estar passando, andando pela casa, aí você ficou cansado, sentou para ver o que está passando na TV, e está passando episódio, você pode assistir, você vai entender tudo, porque os episódios em si não têm ligação, não tem uma história coesa. Isso, de uma maneira geral, não é nada depressivo, não é ruim, como são essas toda a sitcom americana é basicamente assim. Isso não deixa o episódio melhor ou pior. O problema é que, para mim, fica claro que a ordem que eles iam lançar os episódios era outra, e eles mudaram. E por isso, fica meio estranho o que está acontecendo. Parece que tinha coisa que ia ser no final e ficou no início, tinha coisa que ia no meio, e eles mesmos fazem a piada. Agora, do episódio, de uma maneira geral, ele segue a mesma fórmula dos outros episódios da Mulher Hulk. Não é horroroso, mas também não é bom. É uma série de humor que não tem comédia e uma série de advogado com pessoas que não sabem o que o advogado faz. Isso fica evidente. Sempre que tem alguma coisa de advogado, de lei, de corte, fica evidente que esses caras nunca leram um livro de leis, nunca conversaram com o advogado e estão fazendo porque eles veem na TV. É assim, assustador a falta de conhecimento de algo que eles estão trabalhando, né? Vamos falar sobre a parte da comédia, que claramente aqui a gente tem duas subtramas. A gente tem a subtrama do casamento e a gente tem a subtrama do Imortal, que é um vingador, que é um super-herói até coadjuvante dos quadrinhos, e sobre o casamento dele, o divórcio dele com várias mulheres, né? Então, o que acontece é que fica evidente, depois de 6 episódios, de que quem está escrevendo, os roteiristas dessa série, eles estão escrevendo para um público bem específico. Eles estão escrevendo para aquele público norte-americano, mas não americano de uma maneira geral. Está escrevendo aquele pessoal para a Frentex lá da Califórnia. Para quem não sabe, Hollywood fica na Califórnia, fica lá em Los Angeles, e é o estado norte-americano mais liberal, mais à esquerda possível. Isso, obviamente, não é um problema nenhum. A questão é que eles estão escrevendo para esse público bem particular que gosta, que acha... Como é que você percebe isso? Algumas situações que normalmente você não acha a menor graça, algumas pessoas acham graça. E quando você escreve para um público só específico, você não pode reclamar que você não consegue agradar a grande maioria do público de uma maneira geral. E eles não perceberam que a Marvel não é feita para o nicho, a Marvel é feita para todos. A questão especificamente não é que não tenha comédia, não é que não seja engraçado, mas as situações engraçadas são situações muito típicas, muito características de pessoas que têm certo pensamento, que têm certa ideia de maneira geral. Então, você colocar uma situação em que um homem se casou com várias mulheres e agora quer se divorciar de todas, e aí você vai dar uma lacração nesse homem porque ele não deveria fazer isso. Isso é uma situação que certas pessoas vão rir por causa da lição de moral que está sendo dada àquele machista, e outras pessoas vão achar, tá, mas cadê a comédia aí? Cadê a piada? Não é isso que eu estou acostumado. Deu para entender? Então não é exatamente que a série não tenha comédia, é que a comédia, os roteiristas,
eles estão colocando as próprias situações, as próprias ideias para fazer a comédia, para você rir das situações que eles especificamente acham engraçadas. E o problema, como eu já falei, é que uma série da Marvel não é feita para nichos, ela é feita de uma maneira geral para o público, né? Então, a paz do casamento, por mais que seja batida, por mais que seja toda a série tem pelo menos uns 3 episódios de casamento, ela faz todo sentido pela temática da série da Mulher Hulk, e é onde poderia ter dado mais certo. O problema, mais uma vez, é que os roteiristas não sabem o que eles querem, não sabem o que eles estão tratando. Toda aquela situação com o Josh, entre a Jane e o Josh, não é engraçado, não é fofo, não tem nada demais. Parece que ele tá se jogando pra cima dela por algum objetivo, talvez pra roubar o sangue dela, deve ser alguma coisa desse tipo. Tá se jogando e ela tá ali conversando. Ela dançando, não é engraçado ela bêbada dançando, não é uma situação engraçada. E a luta dela com a Titânia também é uma luta, sabe? Não tem graça, não é uma luta engraçada, não é uma luta bem feita, não é uma luta emocionante. A Titânia, ela quebra os dentes quando ela bate no chão, mas quando a mulher Hulk, que tem a força de um Hulk, soca ela, não quebra o dente. Tá? E galera, cadê o dinheiro, Marvel? Cadê o dinheiro? A computação gráfica é medonha, tem fan-filme, computação gráfica melhor. E a hora que a Titânia quebra os dentes, dá pra ver claramente que ela tá com uma prótese. Os dentes dela ficam pra frente, cara. É assustador, isso é uma série da Marvel. Isso é uma série da Marvel. Claro, pare e dá uma olhada, ver como é que os dentes dela estão pra frente. É claro que ela tá com uma prótese. São efeitos especiais bizonhos pra uma série da Marvel. Então, essa parte poderia até ter funcionado com outro roteiro, com outras piadas. Não funcionou. Não é horroroso, mas não funcionou. Você assiste. Agora, a parte do advogado, mais uma vez, esses caras têm que ser proibidos de escrever qualquer coisa sobre as leis. E mais uma vez, de novo, eles próprios falaram no Twitter. Eu não entendo essa nova geração. Os caras, eles se entregam, eles se entregam no Twitter, nas redes sociais. Você não precisa falar tudo nas redes sociais. Os caras admitiram nas redes sociais que eles não sabem escrever sobre os advogados, sobre leis. E fica evidente na série. Pô, você tem uma... Você vai para um advogado contratar uma firma de advogado para o seu divórcio. E o advogado tá contra você, tá do lado da pessoa da outra que tá representando. Você tá contratando a empresa de advogado, está pagando para aquela empresa e eles estão trabalhando pela outra pessoa. Sabe? Não faz o menor sentido. Tinha que ter sido o contrário se fosse o caso. Aquela cena do Imortal pulando da janela é emblemático, que eles quiseram fazer humor mostrando que olha só como é que esse cara não aceita nenhuma consequência. Mas, na verdade, basicamente, eu tenho certeza que metade do público se sentiu daquela forma, assim, porra, é isso mesmo. Aí, na hora, quem decide os termos da separação não é o advogado, são as pessoas. Então, por que eu concordei? Por que eu estou pagando esse advogado que se eu que estou escolhendo como vai ser o termo da separação? Os caras não têm a menor ideia o que um advogado faz, como é que funciona. Sabe? Não tem graça. É simplesmente irreal, é mal feito. E não tem situações engraçadas. Não tem muito mais o que falar sobre isso. Então, o 6º episódio, onde eu acho que muita gente ficou empolgada, porque deu a entender que apareceu o Demolidor, mas mais uma vez. Tá? A série não parece ter feito na da ordem, então, mas tudo bem. Que a gente ficou um pouco empolgado porque o Demolidor poderia aparecer, mas ele não apareceu. Não é o pior episódio, não é um Anéis do Poder, mas por outro lado, também é uma daquelas séries que você entretém, que você vê, e 10 minutos depois, 10 minutos nada, 10 segundos depois, você nem lembra o que aconteceu. Você nem lembra o que se passou naquele episódio, porque nada marca, você não dá risada, você não fica revoltado, você não fica feliz. É só tempo que passou você vendo no episódio de TV que você poderia ter visto muitas coisas melhores, muitas coisas mais divertidas. É interessante que eu tô vendo uma série também na HBO, que é Avenue 5, que é com o Dr. House, né? É uma série de comédia, mas é uma série de comédia também com várias críticas, né? Sabe? Quem tá esperando aquela série de comédia com muita piada não é exatamente isso. Não dá nem pra comparar. Você vê que a ideia é mais ou menos parecida. Uma série do tipo sitcom, com situações cômicas, com situações reais,
Mas o Avenue 5, apesar de não ser maravilhosa, é muito mais interessante, é muito mais engraçada. Tem situações, não é porque uma série de comédia você tem que rir a cada 10 segundos, mas ao mesmo tempo tem que ter situações que o público vai se identificar e vai achar engraçado, e o que não acontece com a Mulher Hulk. Vale muito mais a pena assistir o episódio de Avenue 5 do que ver da Mulher Hulk. É isso, galera. Já falei demais. 6º episódio, semana que vem, está aqui de volta, falando sobre o 7º episódio. E quer apostar que não vai acontecer nada, que não vai ter piada, que não vai ter comédia, porque isso é Mulher Hulk. A série mais sem sentido, a série mais estranha, como eu já falei. Pra mim, essa série só foi feita porque tinham que fazer uma série da Marvel para colocar no Disney Plus, porque tinha um espaço ali de 3 meses sem uma série, e fizeram assim mesmo, contrataram qualquer... Disney, você tem dinheiro, contrata roteiristas que saibam escrever pelo menos qual é a história da sua série, né? Se você está fazendo uma série de comédia, contrata roteiristas de comédia. Se você está fazendo uma série de advogados, contrata roteiristas de advogados e junta os dois, tá bom? Só uma dica aqui, eu acho que tem dinheiro para pagar. É isso. E para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando de Mulher Hulk? O que vocês acharam desses 6 episódios? Vocês gostaram, vocês não gostaram? O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram? Escreva aqui embaixo, deixe sua opinião, porque a sua opinião é mais importante aqui no canal. Deixe sua opinião, comentário aqui embaixo, sua opinião sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.